A paz do Senhor, bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo sobre o livro de Joel, esse estudo aí que a gente tem iniciado para a honra e glória do nome de Jesus. E no vídeo anterior, eu apresentei de forma, ainda que sucinta, mas de uma forma bem panorâmica também, as mensagens que a gente consegue captar em todo o livro, né, nos 3 capítulos do livro do profeta menor Joel. A gente viu no vídeo passado que o primeiro tópico da mensagem que a gente pode extrair do livro do profeta Joel é que o pecado atrai juízo da parte de Deus para o povo, né? Então, o pecado é algo que atrai juízo de Deus sobre o povo. E o segundo tópico que nós comentamos de forma ainda que breve é que quando o povo da aliança desobedece, o Deus disciplina. Por quê? Porque Deus é santo e ele requer do seu povo um comportamento santo também. Então, por amor a nós, ele nos chama e nos coloca de novo no eixo, né? O terceiro tópico, o terceiro e o quarto que eu vou trazer nesse vídeo, também são mensagens que são possíveis de se extrair do livro do profeta Joel. O terceiro tópico que a gente pode verificar é que Deus, Ele mesmo vai chamar o seu povo ao arrependimento. E o arrependimento sincero, ele suspende o castigo e traz de volta a restauração para o povo. Isso que eu estou falando está de forma bem específica no capítulo 2, versículos 12 e 13. E em outros também. Mas a gente vai ver que no versículo 12, em muitas Bíblias tem lá, né, um título que é dado pelo autor, que aqui no meu caso eu estou lendo a Almeida, ele vai dizer que é a misericórdia de Deus, mas a gente vai ver que é efetivamente isso. Vamos lá no texto para que você verifique comigo. Diz assim o versículo 12: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. E aí também você pode olhar no versículo 18, então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. A gente vai ver que o Senhor, quando vê que seu povo se arrepende, ele suspende o juízo sobre o seu povo. Então, apesar da calamidade que Deus enviou através dos gafanhotos, que destruiu os campos, e a gente viu que eram, isso pelo menos pela interpretação mais literal, mais usual dos estudiosos, é que eram 4 tipos de gafanhotos que vinham em sequência, e cada um que vinha depois do outro destruía mais e mais e não deixou nada para trás. Então eles destruíram tudo. E como eles destruíram a lavoura, destruíram o meio de subsistência daquele povo, e a fome atingiu aquele povo. Homens, mulheres, crianças, até os animais, ninguém escapou. Apesar do culto no templo ter cessado, porque não tinha nada para ofertar no templo. Então, apesar de tudo isso, inclusive da iminência de uma nação que iria ser a invasora, o invasor inimigo que viria, que ia subjugar Judá, que estava ali na iminência já, Deus vai então abrir a porta para que o povo se arrependesse. A gente vai ver que quem vai pavimentar esse caminho de volta para que o povo venha para a presença de Deus do jeito que Deus quer, é o próprio Deus que faz esse convite. Não foi o povo de Judá que falou, nossa, estamos tão arrependidos e vamos conclamar aqui um jejum. Não é assim que acontece.
porque as mentes estavam empedernidas, nós falamos isso no vídeo anterior. As pessoas estavam lá embriagadas, não estavam enxergando um palmo, porque estavam, né, eram ébrios, eles estavam entorpecidos com as coisas do mundo, então eles não conseguiam ver, a vitalidade espiritual deles tinha se perdido. Então é o Senhor que vai trazer o povo de volta para a presença dele. Então Deus abre essa porta de arrependimento do povo e convoca o povo a se voltar de forma urgente para ele. Ou seja, é o mesmo Deus que disciplina o povo, é o Deus que oferta essa esperança de livramento. Então, embora o julgamento esteja ali presente, ainda não era tarde para o povo se arrepender. E se então o pecado produz calamidade, como a gente vê aqui no texto, o arrependimento traz a suspensão do castigo. O arrependimento é a porta da bênção, é a porta da entrada da graça, é o caminho seguro. Se arrepender é o caminho seguro para alcançar a misericórdia de Deus. E o profeta Joel, ele não vai se dirigir somente ao povo, não, ele se dirige também de forma prioritária aos sacerdotes, aos ministros do Senhor, aos líderes espirituais da nação, para que eles reagissem diante daquela situação calamitosa que estava ali, não apenas chamando o povo ao arrependimento, mas eles mesmos precisavam chorar pelos pecados da nação. Os sacerdotes precisavam ser o exemplo. A gente vai ver isso no versículo 13 do capítulo 1. No versículo 13 ele vai dizer: cingivos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e libação. Não era só o povo que precisava ter o coração quebrantado, a liderança também precisava. Na verdade, os líderes precisavam e precisam ser modelo para o povo nessa volta para Deus. Os primeiros precisam ser os líderes, precisam ser eles que vão também orientar esse povo no caminho de volta. Eles devem ser os primeiros a ter pressa para acertarem as suas vidas diante de Deus. Eles precisam colocar os seus rostos em terra e chorarem, e uivarem e prantearem. Os líderes devem ser os primeiros a comparecerem às reuniões. Então, por isso, os sacerdotes tinham que passar ali a noite chorando, vestidos de pano de saco, em sinal de profunda humilhação diante de Deus, lamentando pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo. Irmãos, olha, o Hernandes Diallo diz uma coisa também que eu acho muito interessante nesse contexto aqui. O pecado é uma tragédia. Na verdade, o pecado é a maior de todas as tragédias que o ser humano pode vivenciar. O pecado ele é muito pior do que a pobreza, que a doença, que a fome. É pior até do que a própria morte. Sabe por quê? Porque essas coisas, a fome, a pobreza, a doença, a morte, elas não têm a capacidade, o condão, o poder de nos afastar de Deus. Não tem. Mas o pecado, sim, ele tem o poder de nos afastar de Deus se a gente não se arrepender. Se não nos arrependermos, não tem volta. Então, a gente precisa estar alerta a isso. E há algo pior que o pecado. Tem, Valquíria? Tem. É a falta da consciência do pecado. Porque a transgressão é a falta de arrependimento. E se eu estou com a minha mente cauterizada, eu não vou me arrepender. E se eu não vou me arrepender, eu não tenho acesso a Deus novamente. Então, nada produz mais tristeza no meio do povo de Deus do que o pecado. Sabe por quê? Porque nós, como igreja, nós somos capazes de enfrentar perseguição, sofrimento, tudo isso com alegria. Se a gente ler qualquer livro da história da igreja, a gente vai ver quantos irmãos foram queimados e morreram clamando, louvando a Deus.
né? A gente tem exemplos bíblicos, a gente tem Estevão, mas a gente, passando por perseguição e sofrimento, com a bênção do Senhor, com o Senhor como companhia, é possível. Não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é possível passar tudo isso com alegria, em santidade. Mas quando nós nos rendemos ao pecado, a tristeza é a nossa porção diária. E os sacerdotes precisavam saber o motivo de estarem ali pranteando. O texto nos diz porque a ausência das ofertas no templo, porque o culto a Deus era a razão principal da vida do povo da aliança. E não havia mais isso. Por isso, os sacerdotes precisavam clamar e levar o povo a clamar. Hoje também nós temos que chorar por ver tantas pessoas indiferentes às coisas de Deus, e que nós não façamos parte desse rol de pessoas que não têm interesse nas coisas de Deus. E o próprio Joel, então, vendo tudo isso, vendo esse cenário tristíssimo, né, que estava ali assolando a nação, ele se ergue também como um exemplo para o povo, e ele se coloca ali na brecha de oração, e ele clama ao Senhor a favor do povo, a favor de si e do povo. Então, Joel não é apenas um profeta e pregador, não, ele também é um intercessor. E ele não apenas fala da parte de Deus aos homens, mas ele também clama a Deus em favor dos homens. Então, Joel vai se levantar como intercessor, porque ele sabe que o mesmo Deus que faz a ferida é capaz de curá-la. E isso a gente vê lá em Oséias, um texto belíssimo. Capítulo 6, versículo 1 de Oséias diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Então, Joel sabia que quando os recursos da terra acabam, há uma saída. Porque infelizmente, muitas vezes, e não são poucas, nós queremos nos garantir nos recursos dessa terra. E às vezes fazemos isso mesmo. E Joel sabia que o povo fazia isso. Mas Joel sabia que quando esses recursos aqui acabam, há uma saída. E essa saída é olhar. Olhar para o Altíssimo buscando socorro. Joel sabia que quando o braço humano torna-se incapaz, porque muitas vezes confiamos no braço, achando que vamos fazer tudo pela nossa força, pela nossa inteligência, mas quando ele sabia que quando o braço humano torna-se fraco, que é fraco mesmo, né? Mas às vezes a gente acha que é forte, quando essa força fica incapaz de nos socorrer, ele sabe que a única saída é buscar as eternas misericórdias daquele que é todo-poderoso. E uma coisa é certa, né? As maiores calamidades que podem sobrevir sobre qualquer um de nós podem sim se tornar as maiores bênçãos quando a gente se arrepende. Quando a gente entende que errou, que falhou, que pecou contra a santidade de Deus. Às vezes as situações mais calamitosas que a gente está vivendo, elas se tornam bênçãos na nossa vida. Mas essa volta, então aí, essa volta para o Senhor, que o próprio Senhor conclama que o povo venha, ela precisava ser uma volta coletiva, porque era um momento de uma calamidade nacional, logo ninguém de Judá devia de ficar fora. O clamor tinha que ser coletivo, e por isso então os sacerdotes deveriam convocar essa reunião de oração, de arrependimento, de clamor e de busca. Todas as pessoas daquela comunidade ali deveriam se reunir para confessar seus pecados ao Senhor, certos de que daquela catástrofe ali era uma chamada de Deus ao arrependimento do seu povo, e que quando esse povo de Deus se volta para o Senhor com lágrimas sinceras, com o coração arrependido, contrito, né? Quando o povo se volta de verdade para Deus, Deus também se volta para o seu povo, Deus se compadece, Deus suspende o castigo e derramando então, portanto, sobre o povo as bênçãos espirituais e materiais. Então, Deus chama o povo ao arrependimento, mas ele não chama só ao arrependimento, e isso é uma coisa muito importante. Deus não chama só ao arrependimento, ele chama ao arrependimento, mas ele quer frutos de arrependimento.
né? Não basta só me arrependi. Não me arrependi, não quero fazer mais. Errar precisa de verdade ser acidente. Por isso, não basta apenas rasgar a veste. Não basta só lagriminha, não. Não pode ser algo só externo. Tem que rasgar o coração, a alma, a vida. A vida tem que estar diante do Senhor. E Deus queria que o povo lamentasse, como uma noiva que ficou ali viúva antes mesmo de se casar. Deus não quer de mim, de você, só um mero ritual de quebrantamento. Deus não quer isso porque Ele conhece nosso coração. Ele sabe, isso é só um ritual vazio. Não, Ele espera que a gente chore amargamente, um choro sincero que demonstre que a gente está sentindo muito, porque nós pecamos e esse pecado por causa desse pecado há uma perda da comunhão com Deus. Deus quer que a gente chore pelos nossos pecados e que a gente não somente chore pela consequência, porque muitas vezes a gente está chorando porque o pecado trouxe consequência. A gente está chorando pela consequência do pecado e não pelo pecado em si. E Deus quer que eu quero que vocês chorem porque vocês tenham consciência que vocês pecaram contra mim, contra a minha santidade. Então, quando o povo se volta para Deus de verdade arrependido, dizendo eu pequei contra o Senhor e ficar sem a tua presença foi pior do que tudo. Era melhor ter morrido do que ficar sem a tua presença. Então, quando o povo se volta para Deus arrependido, né, não porque Deus vai, eu estou arrependido porque Deus vai me punir, não por isso. Mas, sobretudo, porque Ele é um Deus de amor, porque Ele cuida, porque Ele abençoa. Então, Deus, assim, quando Ele percebe, vê em nós, né, sabe que a gente está ali com o coração de verdade contrito e arrependido porque pecou, então Deus realmente se volta com graça e o resultado não poderia ser outro, né? Um povo restaurado, restauração da terra, restauração das famílias, restauração do templo, tudo foi restaurado. Então essa é a mensagem, o terceiro ponto. E o último ponto que a gente verifica na mensagem aí do profeta é que o dia do Senhor seria e será um dia de trevas para os impenitentes e um dia de bênção indizível. Nós nunca vivemos nada parecido com aquele dia que ainda virá, talvez só o dia da nossa salvação, mas é muito mal comparando, porque tem um dia que é o dia do Senhor, que esse dia vai ser um dia único na vida da igreja. Então, o tema central da profecia de Joel é, sim, o dia do Senhor. Mas esse dia, ele é interessante, porque é o dia que Deus vem julgar a terra, né? Ele está falando de uma coisa escatológica bem lá na frente. Vai ser o dia que Deus vai triunfar gloriosamente sobre todo o mal, né? E sobre toda a rebelião contra a sua santidade, ele vai vencer. O dia do Senhor não vai ser tempo de perdão, vai ser tempo de condenação. E a gente vê que essa frase, o dia do Senhor, em Joel, aparece 5 vezes no livro. Né? Num livro de 3 capítulos, a gente vê que ele aparece 5 vezes. Então, sim, tá aí uma mensagem escatológica lá para frente, para um dia que a gente não sabe. Mas a gente vê que a gente pode afirmar que esse dia do Senhor, né, além de ser o dia do juízo final, mas ele também é o dia que ele traz o gafanhoto, mostrando a iminente invasão do povo do povo invasor, da nação invasora contra Judá. E essa invasão vai mostrar, então, o dia do Senhor, o dia do juízo final. Então, queridos, vai ser um dia, esse dia do Senhor é um dia que o próprio Deus, que vai ser o próprio juiz, ele vai convocar as nações para uma guerra santa e ele vai desafiar todas as nações que se levantaram contra ele, contra o seu povo, e ele vai lutar numa batalha final. A guerra é santa porque é o próprio Deus que vai julgar o mundo. Essa guerra é santa porque Deus é a causa, ele vai vingar a causa do seu povo que foi injustiçado. E ela é santa porque o mal vai ser definitivamente desbancado e os inimigos vão ser derrotados para sempre. Então a profecia de Joel é algo maravilhoso. Ele começa com uma tragédia, com a invasão dos gafanhotos, mas ela vai terminar em triunfo.
vai terminar gloriosa com o estabelecimento, né, do reino de reis, de Senhor. Deus vai reinar para sempre, né? Então ele vai desbancar todos os reinos da terra e ele vai reinar para sempre. Então aqueles que hoje vivem confortavelmente no pecado, tapando os ouvidos para essa verdade de Deus, eles irão desmaiar de terror, não por medo da morte, mas porque eles vão ter que enfrentar o Deus Todo-Poderoso quando este se levantar contra eles em seu justo juízo. Então, para os ímpios, que sempre pensaram que estavam no controle, no dia do Senhor eles vão saber que Deus é quem governa o mundo e vai ser um tempo de juízo, de condenação e trevas. Mas, graças à obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário, para o povo de Deus, para aquele que se curvou diante da gloriosa majestade do Senhor Jesus Cristo, para nós que temos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador pela obra da cruz, nós, o seu povo, para nós será um dia de glória, vai ser um dia de recompensa, vai ser um dia de liberdade eterna contra todos os inimigos. Bem atual essa mensagem, você não acha? Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida, que a gente seja um povo, não que não erra, nós vamos errar, nós somos pecadores, mas que a gente se arrependa e volte pelo caminho que o próprio Deus pavimenta para a nossa volta, para que a gente possa ter uma vida abençoada na presença dele, porque tudo que a gente precisa está nas mãos do Senhor. Que você seja abençoado, que você seja abençoada, em nome de Jesus. Fica com Deus.